Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre aqui pela Santa Cecília TV, este horário da 1h30 da tarde, sempre uma referência, uma tradição no debate político e, claro, na discussão dos temas importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, sempre na nossa pauta aqui, educação, meio ambiente, saúde, transporte, a segurança pública, desenvolvimento econômico, não é? A justiça, enfim, não é? Os temas do nosso dia a dia e, claro, a pauta sempre direcionada também aos assuntos nacionais, né, e internacionais, agora já com o retorno do presidente Bolsonaro, não sei se já pisou em solo brasileiro, já aterrissou em Brasília, mas cumpriu lá os seus 12 dias por China, né, e Oriente Médio. E traz uma série de promessas, né, o inferno está cheio, a gente não sabe se essas promessas de investimentos realmente vão se concretizar ou não, enquanto ele vai criando aí terríveis e complicadas situações políticas para o país, né? Aí na polêmica matéria da Rede Globo na última terça-feira, né? À noite da última terça-feira, no Jornal Nacional, e agora fica a história do porteiro, né? Foi o porteiro do triplex aqui do Guarujá, agora é o porteiro lá do condomínio da Barra, né? A casa onde mora a família do presidente Bolsonaro. Tivemos o caseiro lá em Brasília, né, na tal República do Ribeirão Preto, no caso do ex-ministro Palocci, né, que transformava lá aquilo em encontros de empresários regado a vinho, mulheres bonitas, enfim, né, uma farra danada. Abriram as contas, né, desse famoso porteiro não, né, o caseiro, né, dessa residência, enfim, né. Por que não abrem as contas aí do caseiro, não abrem as contas do porteiro? Né? E hoje eu via de manhã um comentário pela Rádio Bandeirantes, eu acho absolutamente correto. É fácil o presidente da República resolver tudo isso aí. Abra as suas contas, né? Abra as contas dos seus filhos, das suas 3 mulheres, entendeu? Se tiver neto, abre conta do neto também. Se tiver pai, mãe, eu sei que ele tem, abre a conta da mãe também, do irmão também, abre a conta do irmão e põe tudo isso ali. É simples, né? Lembrando que temos sempre uma reprise aqui na Santa Cecília TV, a partir das 8 da noite, né? Para você acompanhar também. Com a gente aqui, mais uma vez, doutor Maurício, doutor Matheus, Maurício é o irmão dele, doutor Matheus Cury, advogado da área criminal, né? Membro do Conselho Penitenciário do Estado, qual já foi presidente, mais uma vez participa conosco. Tudo bem, Matheus? Prazer. Tudo bem, Edgar, é um prazer, uma honra, queria agradecer mais uma vez pelo convite e saudar os telespectadores. Obrigado. Obrigado, Matheus, por estar com a gente. Armando de Matos Júnior, também advogado, também da área criminal, participa, não, e colabora também nesta edição do Ponto de Vista. Tudo bem, Armando? Tudo bem, Boturão. Prazer estar aqui ao seu lado, do Santana, do meu amigo Matheus. Prazer estar ao lado desse grande advogado. Tenho certeza que passaremos aqui nessa próxima hora informações importantíssimas, preciosíssimas aos telespectadores. E lá na ponta, o Marco Santana, atento sempre às redes sociais, às informações que vão circulando por aí, né? E, claro, a sua participação, que é sempre importante aqui com a gente. Tudo certo por aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Edgar Boturão, hoje 31 de outubro, dia de Halloween, ou os brasileiros que preferirem, dia do Saci Pererê, para destacar a riqueza do folclore brasileiro. O Saci Pererê, mula sem cabeça, e o Curupira, que é aquele personagem que tem os pés voltados para trás para fazer as pessoas que entram na floresta ficarem desorientadas. E que parece que está tentando seguir os rastros do Curupira, é o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, que está completamente perdido e não sabe o que faz ali à frente do cargo mais importante da nossa nação. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Muito bem, lembrando que término aqui do Ponto de Vista às 14h30, né? Até começar a reprise. Você sabe muito bem que coisas inacreditáveis, de vez em quando coisas boas também, né? Acontecem na confusa República Brasileira, né? Bom, e mais uma vez, né, a gente fica satisfeito com o resultado aí da primeira sessão de quimioterapia
prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né? Eu já falei aqui em todos os programas anteriores, desde segunda-feira. Bruno é uma cria nossa aqui, começou na política aqui em Santos, é santista de nascimento, cresceu, estudou aqui, né? Até a fase de time também. Infelizmente, né? time também, santista de time, claro, né? E frequentador dos jogos, né? Muito mais no Pacaembu do que na Vila, evidentemente pela situação atual, né? Como prefeito da cidade de São Paulo. Passou ontem, como nós comentamos aqui no programa, por 30 horas de quimioterapia, né? E isso, como a gente deixou bem claro ontem aqui, até o Augusto colaborava com a gente nessa informação, foi possível graças à condição física, né? Que ele ostenta de 2, 3 anos para cá, quando mudou completamente a alimentação, passou a fazer academia, exercícios físicos diários, enfim, né? É uma situação muito grave, todo mundo sabe disso, né? Problema muito difícil que ele está enfrentando, um câncer no aparelho digestivo, mas a partir do momento que essa sessão de quimioterapia fosse positiva, né, os médicos dariam aí um rumo, né? E a primeira informação é que ele não vai precisar deixar o cargo, né? Estava despachando ontem, né? Lá recebendo secretários, enfim, né? Lá no hospital, no seu quarto no Hospital Sírio-Libanês, ainda tomando, né? A dosagem de quimioterapia, né? Então fica aqui mais uma vez, né, a nossa torcida pelo restabelecimento o mais rápido possível do Bruno Covas. Nosso abraço mais uma vez ao Bruno, né, à família, aos pais, no Pedro, Renato, enfim, e que tudo corra bem. Não é isso, Matheus? É verdade. Todos nós que torcemos por uma rápida recuperação, né, que ele possa sair dessa aí e continuar liderando a política no estado de São Paulo. É isso, né? Me solidarizo, uma pena, jovem, 39 anos, passando por um terror como esse, fazendo sessões de quimioterapia. O lado bom é que ele está sendo tratado em um excelente serviço médico de ponta, ao lado da sua família, e pelo que já adiantaram, comunicaram, ele não vai largar a prefeitura, não vai precisar renunciar, não vai precisar se ausentar. E existiam rumores que ele precisaria sair e o presidente da Câmara Municipal, que é o Tuma, assumiria, né? E se isso fosse em caráter definitivo, seria uma eleição interna entre os próprios vereadores para a nomeação de outro prefeito. Mas isso não vai acontecer e nós torcemos pelo pronto restabelecimento do prefeito de São Paulo. Muito bem. Olha, a TV Cultura solicitou à Justiça Federal do Paraná a possibilidade de entrevistar o ex-presidente Lula, não é? Lá na sua sala VIP, né? Presídio VIP, sala VIP, eu sei lá como é que é aquilo lá de Curitiba, na Polícia Federal de Curitiba, transformado numa subsede nacional do PT, não é? No programa Roda Viva, entrevista ao vivo, não é? Bom, nessa altura do campeonato, sinceramente, eu nem sei por que a Justiça Federal do Paraná pode bater contra essa entrevista, né? Apesar de ser um canal aberto, né? E não tem assim, a audiência tão grande, evidentemente, a TV Cultura, mas o programa Roda Viva, especialmente, tem uma repercussão enorme pelo país inteiro. Claro, pode ser rebatida essa solicitação da TV Cultura por esse mote aí. Mas já dei entrevista para tantos veículos de comunicação, né? Para tantos sites, para tantos jornais, enfim, né? Cada dia com uma gravata diferente, cada dia um dia de gola olímpica, outro dia com um blazer diferente, outro dia todo de terno, enfim, uma coisa inacreditável o que acontece nessa sala VIP lá do presidente Lula na Polícia Federal de Curitiba, né? Não sei, será que a Justiça vai bater contra o Matheus? Acho que não, né? Já autorizou para tantas outras emissoras de TV, acho que o tratamento também precisa ser igualitário com todos os profissionais de imprensa, né? E o preso, na verdade, ele tem o direito à proteção contra o sensacionalismo, contra a exposição. Mas ele, querendo se expor e abrindo mão da preservação da sua imagem, ele tem também esse direito, ele pode abrir mão, ou melhor dizendo, ele pode abrir mão do direito à intimidade, da exposição, do sensacionalismo e pode participar do programa sim. Pois não. Não é a primeira vez, tanto do presidente Lula como de outros presidiários reeducandos que já foram entrevistados por jornalistas da grande imprensa, né? Isso não é a primeira vez, então não vejo nenhum óbice. É lógico que ele quer
levar isso a conhecimento de todos, a indignação dele. Ele vai falar bastante sobre a Operação Lava Jato, vai falar que a prova da condenação, que o levou à condenação, ela não é firme. Tenho certeza que ele vai explorar bastante isso. Agora, eu não vejo... Vai atacar a Globo? Vai atacar. Eu não vejo problema algum ele ser entrevistado. Nenhum problema. Legal, Santana. Eu acho que o próximo passo é algum emissor ou algum jornal pedir autorização para o ex-presidente Lula ser um comentarista fixo de política e ter um podcast semanal aí e analisar os assuntos políticos da semana, que era só o que falta, né? Porque acho que nessa altura do campeonato aí, praticamente todas as emissoras, rádios e revistas do Brasil solicitaram entrevista com ele, né? Algumas ele negou, mas praticamente a grande maioria ele autorizou e Qual que ele concedeu negou? entrevista. O antagonista solicitou entrevista com ele. Não sei porque ele negou. O Antagonista é um site que tem aí uma aceitação muito mas grande, uma penetração muito forte. Não é porque o Antagonista é à direita e que o Mainardi esculhamba o Lula o tempo inteiro, está dando espaço ali. Claro que as perguntas seriam Mas duras, acho que, né? acho que ele queria, justamente isso, ele queria fugir das perguntas mais sensíveis a ele, né? Mas essa é a prova, Santana, no começo ali, tanto é que os primeiros veículos para quem ele concedeu entrevista foram aqueles veículos mais alinhados ao PT e à esquerda, né? Aqueles sites muito alinhados, né? E aí depois que ele foi abrindo aí para outros portais mais reconhecidos, né? Santana, Boturão, essa é a prova cabal e todo mundo comenta isso. Ele é um preso comum. Ele não é um preso comum. Não é um preso comum. Nunca foi. Ele é o ex-presidente da República. É óbvio. Então ele vai ser assediado mesmo pela imprensa, preso e solto, porque daqui a pouco ele vai migrar para o sistema semiaberto e vai ter mais liberdade até para falar. Já poderia ir. Já poderia ir. Ficar, já né? poderia. Mas quando for para o semiaberto, aí ele vai ter mais oportunidade, mais condição de falar, e aí a exposição vai começar. O que não pode acontecer é nós voltarmos à campanha eleitoral, né? Em 2019. Né? A campanha eleitoral foi lá atrás, foi em 2018, o presidente Bolsonaro venceu, agora nós não podemos fazer o terceiro turno agora no final de 2019. Pois é, mas aí erra o presidente da República, né? Quando em março, abril de 2019, como diz o Armando, primeiro ano, né, de governo, Já está se e ele lançando diz para... que será candidato em 22 e tal, não sei o quê, até 26. Eu tenho a questão que envolve lá o prêmio do Chico Buarque de Holanda, que ele teria que sancionar também, junto com o presidente português, que já fez isso logo de cara, né? Diz que tem até 26 para fazer isso. Então ele disse que conta com a sua reeleição, enfim. Tinha 3, 4 meses de governo, já se disse candidato à reeleição. Ou seja, ele criou Queimou a largada, o próprio né? governo dele um clima eleitoral permanente, né, Matheus? Sim, ele passou também, Edgar, depois desse anúncio, ele passou a atacar todos os governadores do Brasil que tinham alguma pretensão política para 2022. Não sei se vocês repararam Agora, o último nisso. é o Witzel, né? O último foi o Witzel, porque todos para ele são uma ameaça. Por quê? Porque ele já é pré-candidato, quer dizer, é uma coisa maluca em 3 meses de governo. Acho que isso nunca aconteceu na história da República. Em 3 meses de governo, o presidente em exercício já dizer que está à disposição para o próximo ano eleitoral. Quer dizer, ele só é atrapalhada atrás de atrapalhada. Infelizmente, o Brasil está sem governo, né, sem rumo. Ele perde muito tempo com essas picuinhas, com essas questões rasas. A exemplo daquele vídeo que ele fez como um leão em volta das hienas, quer dizer, uma coisa chula, tormentosa, uma questão que não leva a nada e que incide em crime de responsabilidade e é motivo, inclusive, para impeachment. Ele que coloque as barbas de molho e tome cuidado, que a hora que ele perder o Congresso, o Congresso pode utilizar qualquer dessas atitudes que ele vem tomando para acusá-lo de crime de responsabilidade. Aliás, uma reação forte, dura, né, do decano do STF. Sim, como tinha que ser, né? Acho que um desrespeito, cabia, né? uma desrespeitosa. Dura, né? porém sensata, né? Sensata, sim. claro. Técnica. Né? No rigor da lei, né? No rigor da lei, Seguindo... como sempre foi. Você disse, seu decano é uma pessoa extremamente qualificada, um juiz centrado. Uma pena que o presidente da República se preste a isso. No passado muito próximo, né, existia um porta-voz. Né? O porta-voz ele era a voz do presidente. Não precisa o presidente da República, a pessoa física do homem, Jair Messias Bolsonaro, fazer essas aparições em redes sociais. Eu entendo que ele está errado. Existe uma pessoa própria que chama-se porta-voz.
Sempre foi assim, Sempre foi desde sempre. Né? Até para evitar essa exposição. Até para evitar, o presidente da República, ele é uma instituição, ele representa a República Federativa do Brasil. Não pode se expor dessa forma, está totalmente equivocado. Agora, se a gente tivesse aí, curiosamente, se tivesse uma possibilidade de juntar no Roda Viva, né, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro em Brasília e o ex-presidente Lula em Curitiba, a Globo ia apanhar, mas assim, ia ser tiro de canhão, lados, né? Dos dois lados. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque para os bolsominions, a Globo era linda. O Jornal Nacional funcionava às mil maravilhas quando detonava os vazamentos da Operação Lava Jato, né? Envolvendo e detonando a figura do Partido dos Trabalhadores e a figura do ex-presidente Lula. Todo mundo tem culpa no cartório. Todos têm culpa no cartório, a roubalheira aconteceu, não há dúvida nenhuma a respeito disso. Agora, quando surgem matérias, né, que envolvem o atual presidente em situações extremamente delicadas, né, aí os bolsominions detonam a Globo, tem panelaço. Aqui em Santos não tem panelaço nenhum. Eu não ouvi absolutamente nada às 8h30 da noite de ontem. É aí que eu digo... Dizem que em São Paulo teve um pouco, Belo Horizonte também teve um pouco, não sei o que. Eu não vi filme, não vi vídeo, absolutamente nenhum com relação a essa situação aí. Ah, Matheus. É o que eu digo, eu costumo dizer tá faltando equilíbrio, né? Os extremos são absolutamente iguais, né? Aliás, se o telespectador prestar atenção, Lula e Bolsonaro são iguais. Ficaram praticamente 30 anos sem trabalhar, assim, numa proporção, porque o Bolsonaro não fez não tem um serviço prestado para o Brasil, não fez um projeto de lei enquanto deputado por quase 30 anos. Ambos ficaram quase 30 anos sem trabalhar, foram eleitos presidentes da República. E enquanto membros e representantes do poder da República, se dizem vitimizados sempre. Lula se vitimizava com as acusações e o Bolsonaro se vitimiza com as acusações. Eles são absolutamente iguais. Os extremos são iguais. Talvez isso... As reações são muito parecidas. Muito parecidas. A população talvez não tenha percebido isso ou esteja percebendo agora. E aí, irmão? O que o Cury falou no começo do programa tem total fundamento. O país não está andando, né? O que preocupa para a ponta, para a massa, para o povo, para nós aqui, é que o país movimente-se. Que automóveis sejam vendidos, que apartamentos sejam comercializados. Indústrias sejam mais abertas, né? Indústrias abertas, que o comércio funcione. Tenho vários amigos que são empresários do ramo de automóveis, imóveis, móveis. Todos eles estão reclamando, sem exceção. Tirante ali a cidade de Praia Grande, que a construção civil está muito pujante. Nós precisamos tirar o chapéu ao prefeito Alberto Mourão. A cidade de Praia Grande está muito pujante. Crescendo muito na construção civil. Agora, aqui em Santos, nós observamos uma grita do comércio, o centro da cidade também, né? Nós precisamos enriquecer aquilo, fazer que traga-se prosperidade. E o que importa é o emprego, né? Emprego, as pessoas reclamam de emprego. Nós não estamos vendo a geração de emprego. O país está em choque, guerra. Todo dia, ou o presidente ou os familiares estão criando um problema novo, mesmo fora do país, mesmo fora, né? Ficou aí 12 dias fora e os problemas aconteceram. Nós não precisamos ficar criando problemas, nós temos vários problemas. Precisamos gerar emprego e tirar o país desse caos que não é de hoje, hein? Não vamos jogar a culpa para esse presidente. Não é. Vem lá, claro que não. Vem lá do governo Dilma. Passou pelo Michel Temer, que foi um pequeno governo, né? 2 anos e pouco. Não vamos culpá-lo também, ele até tentou fazer algo e fez. Mas vem lá de trás. A conta chegou agora, porque no passado nós preferimos construir estádios de futebol a escolas, estádios de futebol a ponte ligando Santos Guarujá, estádios de futebol a serviço médico. E agora chegou a conta, nós estamos pagando. E em relação a essa questão toda, não é? A gente critica aqui o presidente da República porque não criou um clima favorável, não é? Você assume a presidência da República, é um governo radicalmente oposto aos governos petistas, né? E um governo assim não radicalmente oposto ao governo que estava de plantão, que era do Michel Temer. Não há tanta distância assim, apesar dos radicalismos, né?
Muita gente com saudade do Temer nesse momento, né? Agora, um clima favorável, não é, ao desenvolvimento, né? Você mostrar aí à população um caminho, a luz no fim do túnel para 2020, enfim, nada disso aconteceu, né? Porque a coisa da aprovação, vamos aprovar a reforma da Previdência, vamos aprovar a reforma da Previdência. Agora tem índices interessantes, né? A inflação está lá embaixo. Porra, o povo não tem dinheiro. O cara não tem 50 mangos para ir gastar na feira. Não tem oferta, não tem preço, né? Vai fazer o quê? Então o cara compra e bota lá na sua prateleira, ou na sua banca, enfim, né? Uma série de coisas para serem vendidas e que não são vendidas, não são consumidas. O que ele vai fazer? Ele põe o preço pela metade para desovar o estoque que ele tem ali, né? No momento. Sabe, vai estar enganando quem, pô? Atenção, está para 750 mil empregos gerados em 2019. Primeiro que o número é irrisório. 13 milhões de pessoas sem emprego. 750 mil é praticamente zero. Mas vamos considerar 750 mil empregos, enfim, é algo que aconteceu. Mas e quantos foram perdidos? A gente vê todo dia aí os números do CAGED, né? Quantas lojas estão fechando? Quantas lojas foram fechadas? O comércio varejista agonizando, chorando. Enfim, calma, ninguém está aqui, como diz o Armando, querendo colocar espada no pescoço do presidente Bolsonaro nem do ministro Paulo Guedes. Agora, a gente quer a verdade. A verdade que está na rua aí, o que as pessoas sentem e vivem é completamente diferente dessa conversa mole aí de que 750, 800 mil empregos foram gerados e tal. Foram. Mas e quantos foram perdidos? Passa de 1 milhão, talvez? Pois não, pode completar, Matheus. O engraçado é que ele, ao invés de trabalhar, ele cria a crise com ele mesmo. Ele é impressionante. Normalmente, uma crise no governo vem de algum fator externo. Ele cria a crise no governo. Ele e os filhinhos. Quando ele não tem o que fazer, ele briga com o próprio partido, ele briga com as próprias pessoas que o apoiam, ele e os filhos. Então, é incrível como ele gosta tanto de brigar que o governo está em constante crise por causa do próprio presidente e não por fator externo. O caso da matéria da Rede Globo, né, toda essa repercussão, matéria do Jornal Nacional, veiculando uma possível relação, né, do atual presidente com o assassinato da Marielle. Na verdade, o nome do presidente Bolsonaro foi citado. Tecnicamente, eu até conversava isso com o Marco Santana e com outros colegas, enfim, tecnicamente, a matéria me pareceu correta, né, correta. Todo e qualquer jornalista que tivesse aquela informação, se foi vazada pelo Witzel, se foi vazada pelo delegado, pela Polícia Civil, qualquer jornalista levaria ao seu editor e falaria o seguinte: o que vamos fazer? Vamos fazer a matéria, corretamente. Você chama de furo, né? Vamos ouvir as partes, também. Né? Dizem que o furo não existe mais, mas às vezes acontece, né? Vamos ouvir as partes direitinho, ouvir as pessoas, vamos lá nos locais e tal, vamos fazer a edição e a matéria no ar. Não tem o que se dizer com relação a isso, né? Agora, existe uma pendência da Globo com o governo Bolsonaro, do Bolsonaro com a Globo? Existe mesmo. Uma queda de braço entre os dois? Claro que existe, né? Que a Globo não está satisfeita com o Bolsonaro? Claro que não está. E o Bolsonaro quer acabar com o sistema Globo de comunicação? Eu já disse isso. Agora, se ele vai conseguir, a gente não sabe. Vamos conversar daqui a pouquinho sobre esse tema, em instantes. Muito bem, estamos de volta aqui com o Ponto de Vista. Os advogados Matheus Cury e Armando de Matos Júnior aqui participando conosco. Santana lá na ponta, me parece que tem uma participação já. Temos duas participações já. O Danilo de Grado, ele diz o seguinte, que por conta dessas divergências políticas, é melhor que essas divergências sejam deixadas de lado para que nosso país possa voltar a crescer primeiramente. Não precisa falar isso o presidente da República, tá certo? A gente aqui apenas repercute as coisas que vão acontecendo no dia a dia, né? Ele é personagem central, como disse o Matheus Cury antes do intervalo, né? E todas as confusões em que o governo se mete. E o João Paulo Domingos, ele diz: que vergonha para a Rede Globo. O Carlos Bolsonaro provou que não há jornalismo e sim militantes esquerdistas. Agora, ou a Rede Globo paga o que deve ou não terá sua concessão renovada. Bolsonaro não é o Lula, que em 2007, com uma canetada, renovou a concessão da Globo. Deixa eu falar uma coisa aqui. A Globo tem que pagar tudo, absolutamente tudo que deve ao governo. Tudo. Que não deve ao governo, deve a nós. Né? Não só ela, todas, né? Todas as emissoras, né? E todas as grandes empresas aí que o Brasil tem, que sonegam bancos que sonegam aí impostos, sonegam fundo de garantia, essas coisas todas, né? Não há a menor dúvida com relação a isso. Agora, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu vou repetir. Os bolsominions adoravam, batiam palmas, né? O pessoal dos tucanos também faziam isso, né?
quando a Globo divulgava os vazamentos, o Jornal Nacional principalmente, divulgava os vazamentos da Lava Jato, né? Que arrebentaram o PT, né? E o próprio ex-presidente Lula. Que foram vazamentos criminosos. Foram vazamentos, aqui um advogado da área criminal dizendo exatamente isso, né? Que a gente acompanhava na época. De onde vinham esses vazamentos, essa coisa toda, Gilmar Mendes cansa de bater e tal, vazamentos criminosos e tal. Agora, a Globo fez a mesma coisa, né, nessa matéria de terça-feira, né, que fazia anteriormente com os vazamentos da Lava Jato. Tinha informação, fazia lá os seus contatos, procurava aí os entrevistados ou aqueles que eram citados e punha no ar, amigo. Ou seja, pau que bate em Chico, bate em Francisco. É isso que está acontecendo no jornalismo da Globo, no Jornal Nacional. Hoje há realmente uma queda de braço entre o governo, o presidente da República e a Rede Globo. Agora, se é para cobrar da Globo, que tem que pagar o que deve, também tem que cobrar do SBT. Também tem que cobrar da Record, cobrar da Band, cobrar... São todos que têm que pagar. Como disse o Armando, dos grandes bancos, né? Essas grandes empresas e indústrias que o país tem pelo afora, deve uma fortuna no PNSS, enfim. Então tem que cobrar de todo mundo. Agora, quando era contra o Lula e contra o PT, o pessoal bateu palma, né? Agora, contra o Bolsonaro, então não pode. Pô, peraí, não é? A matéria, eu repito, tecnicamente, me parece, posso ser questionado por algum colega, enfim, me parece que a matéria, o que eu consegui perceber, pegar da matéria, o Santana concorda comigo, a matéria foi correta, né? Inclusive, a matéria não atacou o presidente da República. O Matheus aqui, lembra bem, o Armando também, né? A matéria citou lá diferenças nas falas do Porteiro, citou a presença do Jair Bolsonaro na sessão da Câmara como deputado federal, né? Teve lá duas presenças confirmadas, enfim. O dedo, eu acho, com a digital, o dedo, né? inclusive com a digital dele, ou seja, ele estava no Congresso, a matéria disse isso. Enfim, então calma, devagar com andor, que o santo é de barro, entendeu? Era bonito bater no PT, quando a Globo batia, e agora é feio bater no presidente. Quer dizer, bom, essa matéria aí, a situação que ficou, enfim, né? Qual a avaliação que vocês fazem aí? Eu observei ontem criminalistas? O próprio Ministério Público, após o trabalho da polícia, o Ministério Público manifestou-se, aliás, não foi uma integrante, foram 3 integrantes, 3 promotoras do GAECO lá do Rio de Janeiro, foram a público, deram uma coletiva, né? E mencionaram, explicaram pela prova técnica que a voz, de fato, não era do presidente Jair Bolsonaro e aquele dia ele estava em Brasília, de fato, isso nós já sabíamos. O que importa, essa parte do processo sai das mãos da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro e foi ao Supremo Tribunal Federal, claro, por envolvimento de um presidente da República. Então não pode ficar na mão do juiz local, juiz da cidade do Rio de Janeiro, da vara do júri lá, etc. O caso está no Supremo agora já? Não o caso todo, só esse flanco. Pegaram esse pedaço que havia, aspas, o envolvimento do presidente, encaminharam isso ao Procurador-Geral, que já arquivou. Que já arquivou. Então, só para deixar claro ao telespectador, qualquer investigação, qualquer algo que possivelmente seria feito em detrimento do presidente da República, não mais terá vida, porque o próprio procurador já arquivou ontem, dia de ontem, né? Dia 30. Então não terá vida isso. Continua a apuração do crime principal lá no Rio de Janeiro pela própria Polícia Civil. Existia lá, o próprio presidente falou sobre encaminhar isso para a Polícia Federal. A Polícia Federal, ela é utilizada quando há interesse da União, né? Com aqueles crimes que existe o interesse da União. Nesse caso, a Polícia Civil está investigando, né? E entenderam que, pelo envolvimento, aspas, pela citação do presidente, mandaram para o Supremo e o Ministério Público, através do seu Procurador-Geral, falou e arquivou, acabou. É isso. Não, Matheus? Não, perfeito. As considerações do meu amigo Armando, não poderia ser diferente. Realmente, me parece que o presidente não estava em casa, né? Mas isso tudo tem que ser apurado. Tem que ser apurado porque pode ser que outra pessoa tenha se passado por ele dentro da própria casa, né? Pode ser que hoje a tecnologia permite o encaminhamento da chamada para o telefone pessoal do dono da residência, então ele pode dar autorização estando fora do local, né? Eu não acredito que ele esteja envolvido, mas também nós não podemos negar, e isso é público,
que o presidente e sua família têm relacionamento com pessoas que participam das milícias do Rio de Janeiro. Né? Já condecorou milicianos dentro da Assembleia Legislativa do Rio. O Flávio Bolsonaro. Né? Então, eles têm ligação com as pessoas, não digo ligação criminosa, pode ser de amizade. O fato Queiroz, de ser amigo de alguém que cometa um crime não quer dizer absolutamente nada. Mas fato é que eles têm ligações, a família tem ligações com essa gente. Né? Juntando essas informações, é imperioso que isso seja investigado. Repito, eu acho que ele não participou, mas deve ser investigado como todo e qualquer cidadão, desde que seja dentro dos limites legais, desde que seja por ordem do Supremo Tribunal Federal. Agora, tem mais uma questão que eu queria também deixar aqui, pontuar aqui, que foi o erro crasso do ministro Sérgio Moro, que, parece na ata de ontem, oficiou o Procurador-Geral da República para que a Delegacia da Polícia Federal do Rio de Janeiro investigasse eventual denunciação caluniosa do porteiro. Não é competência da Polícia Federal, porque essa... Caso da Polícia Civil, né, do Rio. E assim, primeiro que não tem denunciação caluniosa, ele apenas... Pode haver um falso testemunho se ficar provado que ele mentiu. Claro. Mas tem lá a planilha, não tem motivo para mentir. Né? Ponto 1. Ponto 2 é que não é de competência nem do Sérgio Moro, nem da PGR determinar a abertura de investigação. Por Mesmo quê? Com o nome do presidente citado. Sim, não, por quê? Porque ele foi citado à época que era deputado federal, à época dos fatos ele era deputado federal. É anterior à presidência. E o que atrai a competência da Justiça Federal nesse caso seria um crime praticado contra funcionário público federal em razão da função. Primeiro que não foi em razão da função, segundo que ele não era funcionário público federal. Né? É deputado federal, investido em cargo, mas não foi em razão da função também. Então, é absolutamente um equívoco, um erro crasso e inaceitável por um juiz de direito e ministro da Justiça. O termo técnico, a vis atrativa, né? Nesse caso, ela não existe, porque ele fala lá em denunciação caluniosa, ou isso ou aquilo, deu 3 possibilidades. Não é denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa é quando você leva ao conhecimento da autoridade policial algo que você sabe que não é verdadeiro e a autoridade policial, judicial, instaura procedimento, ou até a autoridade administrativa. Não é o caso. O porteiro deve ser uma pessoa extremamente simples, foi levado de chofre ali à autoridade policial, deu lá o seu depoimento, colheram o depoimento dele, e ele mostrou lá o livro, aquilo que ele tinha, e aí criaram essa celeuma. Agora, não é denunciação caluniosa, me desculpe o atual ministro da Justiça, não é denunciação caluniosa isso. Só para complementar, acho que um risco que eu acho que é importante fazer, as promotoras do Rio de Janeiro convocaram uma entrevista coletiva para mostrar que chegaram àquela conclusão baseada em provas técnicas, Sim. Não apenas o depoimento de A ou B, né? Só um registro importante, a promotora principal, a coordenadora dessa força-tarefa, que é a senhora Carmen Elisa Bastos Carvalho, é uma bolsonarista roxa. Ela fez campanha do Jair Bolsonaro abertamente, né? Até uma coisa meio constrangedora. Tem uma foto dela aí nas redes sociais. Será que essa foto é verdadeira? Aparece uma foto dela com, não só isso, Edgar, aparece ela uma foto com o rosto do Jair Bolsonaro. A camisa do Bolsonaro. Isso, E no dia 1º de janeiro, no dia da posse do Jair Bolsonaro, ela colocou, hoje eu nunca me senti tão feliz na minha vida com a causa da posse do Jair Bolsonaro. Quer dizer, a gente, lógico, não vai desmerecer o trabalho policial, técnico dessa promotora, mas ainda assim precisamos ver com muita cautela, com muita atenção e acompanhar de perto os desdobramentos do trabalho dessa força-tarefa do Rio de Janeiro. Será que uma promotora colocaria em xeque a sua carreira política por paixão ideológica ao Mas, de certo modo, acaba contaminando um pouco, né? Pode contaminar, né? Mas, esse caso está muito mal explicado por enquanto, né? E é preciso a gente aguardar, né, a sequência das investigações do assassinato da Marielle Franco, né, vereadora do Rio de Janeiro, do seu motorista Anderson. Quase resolvido, né? Quase solucionado. Precisa chegar nos mandantes, né? É. A polícia pegou os executores, mas me parece que a motivação é política, tem gente grande aí como mandante e é isso que a polícia precisa esclarecer. E vale a pena também destacar que essa questão da Polícia Civil e Federal no Rio de Janeiro, né? O Bolsonaro vem fazendo campanha contra a Polícia Federal do Rio de Janeiro porque
a princípio, investigavam as milícias, né? E ele acabou esvaziando parte da cúpula da Polícia Federal do Rio. Não sei se vem alimentando força a Polícia Civil, né? Isso também precisa ser ponderado. Bom, a gente vem acompanhando aí, como eu disse, a gente comentou aqui no começo do programa, né, que o governo vem divulgando aí uma série de dados, essa coisa toda em relação à reforma da Previdência, a inflação abaixo da meta, ninguém consome, não tem inflação. E outros dados aí importantes da área econômica, enfim, que estão sendo superdimensionados. Agora, com relação à segurança pública, há também os dados da queda do número de homicídios no país, né? E o governo, claro, evidentemente, puxando a brasa para o lado do ministro Sérgio Moro, que a forma como ele vem levando aí a área de segurança, enfim, não é? Teria relação direta com isso, ele teria os louros, enfim. Mas aí fica a pergunta, segurança pública, afinal de contas, não é função do Estado, dos Estados? A ponta é do Estado, né? Quando nós falamos em segurança pública, é lógico, nós falamos no todo, mas a segurança pública dos municípios hoje, através das guardas municipais, que nós precisamos levar em consideração as polícias, aspas, municipais, uma coisa que vai acontecer, já acontece nos países já do primeiro mundo. A Guarda Municipal hoje é um flanco da polícia, está previsto lá no 144. Mas a segurança pública é a responsabilidade dos estados, né? Nós vivemos nos municípios, nós moramos nas cidades. E a responsabilidade é do Estado através da sua polícia militar e da sua polícia judiciária, que é a polícia civil. Esses são os verdadeiros atores das investigações e da coerção contra o crime. É lógico que mudou bastante também por conta dos monitoramentos, né? Hoje, para você praticar um crime de homicídio, existe uma logística, porque a cidade ela é toda monitorada. Observem o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, foi pensado no caso dessa vereadora, e a pessoa disse que pensou, tem que ser aqui nessa rua tal, por quê? Por conta do vídeo monitoramento. E as cidades estão sendo monitoradas. Então isso vai acontecer e vai diminuir realmente. Agora, o Estado precisa continuar investindo na segurança pública, nas suas polícias. Parece que o governador vai anunciar um aumento para a polícia judiciária, para a polícia militar, para os agentes de presídio e para a polícia técnico-científica. Parece que hoje, né? Não tenho bem certeza. Hoje ou amanhã. Hoje ou amanhã. Vai anunciar algum aumento aí. Porque senão o que acontece? As pessoas vão embora das polícias, procuram outros empregos e a polícia se torna algo assim, uma terceira via, um terceiro emprego. Armando, a atribuição da segurança pública são dos governos estaduais. Sim. Mas cada vez mais as prefeituras, o poder público municipal está achando chamada responsabilidade para cumprir essa atribuição. Uma prova disso aí está acontecendo em Santos, né? A prefeitura anunciou que vai fazer um concurso para contratar 150 novos guardas municipais e todos esses guardas municipais eles já vão ser contratados com porte de arma. Quer dizer, o processo de seleção já vai ser... Para a gente comentar no terceiro bloco, inclusive porque o Armando participou do armamento de Bertioga e Pragrande. É que você percebe claramente uma mudança do perfil do profissional que se procura para esse tipo de vaga. Não, sem dúvida. Só queria dizer o seguinte, né? Se você em primeiro lugar, vocês são criminalistas, né? Tá certo? Vocês acompanham esses índices que o governo federal vem demonstrando aí, de queda realmente de número de homicídios? E segundo, se o número de homicídios não cai e se a segurança pública vai mal, porrada nos governadores, né? O governador é culpado. Aí inverte a coisa, a segurança pública melhora um pouco, ou melhora significativamente, o número de homicídios cai, não sei o quê, o mérito é do ministro? Não. Eu acho estranho esse tipo de coisa que querem fazer com que a gente engula. Mais uma vez eles mentem, né? É isso que eu digo, que os governos são absolutamente iguais, PT e Bolsonaro. Eles vivem de mentira e mais uma vez eles mentem. Por quê? Primeiro que não deu tempo de implementar nenhum projeto de segurança a nível nacional. Segundo que esse governo não tem projeto de segurança a nível nacional, não tinha em campanha e continua não tendo. Né? O único projeto que ele tem é o projeto anticrime, que é um projeto legislativo. Que não foi aprovado ainda. Que não foi aprovado. Que é uma coisa também que, se aprovado, não vai surtir qualquer efeito. Inócuo. Inócuo, não vai surtir qualquer efeito com relação à criminalidade, diminuição, etc. Absolutamente nada. Isso é outra mentira. Mas essa diminuição da criminalidade se dá justamente pelo trabalho dos estados, dos governadores. São Paulo pode não valorizar financeiramente os profissionais, mas vem investindo.
em material tecnológico, né? Em novas viaturas, etc. Sim, Esse há muito investimento, ele já vem de longo prazo e está surtindo efeito agora. O governo federal não tem absolutamente nada com isso, não tem contribuição alguma sobre isso, até porque nem dinheiro tem para deslocar ou para realocar os estados. Não cumpre nem com aquele dinheiro do fundo penitenciário, nem a isso se presta a cumprir na distribuição para os estados. O estado tem que se virar para a construção de novas unidades prisionais e pouco recebe da União para a construção dessas novas unidades prisionais. Então, isso é mais uma mentira e é justamente aí que eu digo que os governos PT e Bolsonaro são absolutamente iguais, porque eles mentem e se vitimizam o tempo inteiro. Olha, mais uma vez eu vou repetir aqui o que a gente costuma dizer. A gente gosta de trabalhar com a informação. Então a gente tem aqui 2 profissionais, né, operadores do direito, extremamente conhecidos, respeitados aqui na cidade, na região, até no estado de São Paulo mesmo, né? Veja os casos aí que o Armando defende, veja os casos que o Matheus tem, e o Matheus foi presidente do Conselho Penitenciário do Estado, enfim, tem um amplo conhecimento, né, desse assunto, uma dúvida nenhuma com relação a isso. Não se trata aqui de atacar, de bater no governo federal, bater em Moro, bater em Bolsonaro, nada disso. É questão de passar a verdade dos fatos, porque não é possível. Quer dizer, a segurança pública vai mal, os índices não são bons, então porrada nos governadores. Eles é que são culpados e tal. A situação melhora, os índices melhoram, por exemplo, nesse caso, os homicídios, e o mérito é do ministro? Mas aonde? Não é? É essa coisa que eu estou querendo colocar aqui, não é? Que alguns loucos ficam aí jogando aí nas redes sociais e muita gente acha que é a pura realidade, quando é uma grande mentira, como acabou de colocar aqui um especialista, como é o Matheus, né? Vamos para o break e voltamos já já. Muito bem, sequência nossa aqui do ponto de vista, a polícia, como disse como disse o Santana há pouco, né? A Guarda Municipal de Santos, inclusive com a contratação aí de um grupo razoavelmente grande de novos profissionais, vai ter aí parte da sua equipe trabalhando armada, não é? Nós estamos, inclusive, viabilizando a presença do secretário de Segurança de Santos, Coronel Teobel, Sérgio Teobel, na próxima semana aqui ao programa, para que ele possa, então, explicar aí essa reta final do armamento, né, que vai ser entregue aí a esses especialistas, né, figuras contratadas, enfim, não tem ninguém, acho que não vai ter nenhum atual guarda municipal, pode ser que tenha, né, alguns deles que tenham essa condição, essa capacidade, enfim, de se adequarem e participarem também desse grupo, né. E me parece que a gente vai caminhando para uma polícia municipal, Armando. Sim, eu tive a oportunidade já de conhecer Nova York. Em Nova York existe a polícia municipal. Aliás, é tema até de souvenir, né? Você vai a Nova York, precisa comprar a camisa lá da polícia de Nova York, o bonezinho, etc. São pessoas respeitadas pela sociedade. Aliás, quando as Torres Gêmeas caíram, no dia seguinte o presidente dos Estados Unidos pega a mão de um bombeiro e de um policial nova-iorquino. São pessoas aclamadas e respeitadas. Como disse, são instituições. E é o futuro, porque desde 88, no artigo 144 da Constituição, já faz a previsão legal da Polícia Municipal. Já fala da Guarda Municipal. Nós temos aí uma ideia de Guarda Municipal do passado, né? O então prefeito Justo recrutava karatecas. E essas pessoas andavam com armas brancas penduradas na cintura e faziam a segurança do patrimônio municipal. Isso Karateca, mudou. Como ele era também. Era né? só Ele patrimônio, né? Sim, o prefeito Justo era praticante de karatê. Karateca, e como bem lembrou aqui o Cury, só para o patrimônio municipal, ou seja, tomar conta de escolas, cemitério, logradouros, etc. Hoje não mais. Hoje a Guarda Municipal é uma polícia. Polícia anda de forma ostensiva. São Paulo já com arma de fogo, Campinas, Praia Grande, Bertioga. Tive a oportunidade de armar essas duas cidades, Praia Grande e Bertioga. Essas duas cidades, os guardas municipais possuem armas de fogo da própria municipalidade. Num primeiro momento, suas armas particulares, nós conseguimos através de uma ordem legal e depois o município abriu os olhos e fez uma compra através de uma licitação e comprou arma de fogo. Eles têm paiol de armas lá, são sempre reciclados.
e eles andam armados. Não há como a cidade hoje de Praia Grande depender exclusivamente da Polícia Civil e da Polícia Militar. A segurança pública depende muito da Guarda Municipal. Bertioga, a mesma coisa. São Vicente está indo para o mesmo caminho. As outras cidades, a única, se eu não me engano, aqui na região que não há ainda é a cidade de Cubatão. Ainda não há uma Guarda Municipal formada. Posso estar equivocado. Mas você acha importante que Santos tenha essa guarda, esse grupo da Guarda Municipal armado? Porque os índices de violência e tal, da segurança pública, Santos são índices bem razoáveis, né? São índices bons, né? Mais para bons do que primeiro lugar, né, Buturão? Nós sabemos, Santos é uma ilha. Em primeiro lugar, nós temos essa vantagem, né? Para um crime, como aconteceu, não digo recente, mas há algum tempo, que assaltaram aquele local de depósito de dinheiro e pararam a cidade. Na fuga, fugiram pela estrada. É uma rota de fuga única, né? Ou então balsa. Fugir pela balsa não dá, não tem como, né? Não tem como. Mas pela imigrante, é a única rota de fuga. Na balsa aqui é pego lá. Né? Não tem como, não tem como. Não mandar a balsa parar no meio não tem como. Mas vamos pensar, Santos ainda é uma ilha de segurança. Temos aí um contingente policial da Polícia Civil, da Polícia Militar, não digo que é maravilhoso, mas ideal. Agora vai começar a Operação Delegada na cidade de Santos. Os policiais militares vão vender a sua folga, né? Tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado bom é que eles não farão bico mais em farmácia, padarias, farão bico para o próprio Estado. E fardados, né? O que é maravilhoso, você fazer o bico fardado e ganhando por isso. Então, parabéns. Agora, Santos ainda é uma ilha de tranquilidade. Temos alguns problemas? Temos problemas com droga, né? Temos a praia, né? Que é um local que deveria ser, entendo, um pouco mais vigiado. Eu que ando pela praia, caminho pela praia, observo isso. Mas ainda é uma cidade que existe uma garantia. Agora, a Guarda Municipal é o futuro, é a municipalização da polícia. Isso vai acontecer, nós vamos ver isso, que todas as cidades terão ali a sua Guarda Municipal funcionando como polícia. Não, Santana. O interessante essa mudança do perfil aí do profissional que vai ser incorporado à Guarda Municipal. Porque até um tempo atrás, o perfil da pessoa que procurava ser Guarda Municipal não diferia muito da pessoa que ia procurar um emprego na CT, por exemplo, né? Agora não, o perfil que mais se aproxima de um policial militar mesmo do que de um outro cargo público municipal, né? Então, o importante é que as pessoas que vão passar nesse concurso, elas já sabem qual que vai ser a tarefa que vão ter pela frente, que vão andar armadas, que vão receber a qualificação para isso daí. Então, é um complemento à segurança pública. Como o Ormando falou, é uma tendência à mudança no perfil da Guarda Municipal. Deixa de ser apenas para proteger o patrimônio público, mas também para agora passar a agir como policiamento ostensivo. Eu acho que é a tendência, né, Matheus, mesmo de você ter aí a Polícia Municipal, né? Primeiro que as explicações do Armando foram muito elucidativas, né? É um especialista na área, trabalhou, não sei se ainda trabalha junto à Guarda Municipal de Praia Grande, né? Sim. Durante muitos anos. Sim, continua. Então, continua trabalhando, tem uma larga experiência no assunto. E é o que você falou, Edgar, acho que a tendência é essa. A tendência não só da segurança pública, mas de todos os serviços, é regionalizar, porque fica uma coisa mais local, né? Você tem um controle melhor. O Estado não consegue, não tem estrutura e não consegue atender esse grande número de municípios que nós temos. É claro também que terão municípios menores que não terão condições de implementar isso, vai precisar da ajuda do Estado. Mas aqueles que podem implementar e que têm condições, estrutura e dinheiro para isso, eu acho que a tendência é essa, regionalizar a polícia, regionalizar a saúde já né, um pouco, mas talvez um pouco melhor, a educação, que só no ensino fundamental, se não me engano, né? Não é no ensino médio. Então, acho que... Só no fundamental, né? Só no fundamental. Então, acho que a tendência é regionalizar todos esses serviços para que a população tenha um bem-estar maior e possa usufruir melhor desse serviço com mais qualidade. Só para finalizar essa parte, interessantíssimo o que o Cury disse, observem aquela Operação Verão, quando policiais, principalmente da academia, eles vêm para cá, não só para Santos, para as cidades do nosso entorno, mas eles não conhecem aqueles, aspas, criminosos mais frequentes. A Guarda Municipal conhece, porque ela trabalha todo dia naquele setor da cidade, naquele perímetro, acaba conhecendo. Isso é importantíssimo, que tanto o policial militar como o guarda municipal, a polícia civil, conheça
aqueles integrantes, aqueles atores daquele pedaço. Agora, é lógico que isso requer investimento, interesse do prefeito, mas eu tenho certeza que não só o nosso aqui, mas os outros prefeitos do nosso entorno têm interesse sim em implementar e valorizar a Guarda Municipal. E a tendência disso, que o Armando acabou de falar, do agente policial conhecer não só os criminosos, mas o local onde trabalha, a cidade, né, rota de fuga, etc. A tendência disso é acontecer que nem acontece nos Estados Unidos, que trouxe aqui como exemplo Nova York. O importante é a população conhecer o policial também. Claro. Porque hoje você não vê essa né? relação, essa interação entre a população e o policial. Muitas vezes o policial não é respeitado e também não é conhecido, porque não interage com a população. Né? Agora, estando a nível municipal, talvez possa trabalhar um pouco mais essa ideia da guarda comunitária, da polícia comunitária, ou seja, a aproximação maior da população com o policial para que se tenha mais confiança de chamar, de saber com quem pode contar. E essa confiança a ser conquistada pelo policial junto à população é muito importante. Sem dúvida nenhuma. Bom, toda vez que o Armando vem aqui, quase toda vez, a gente questiona o Armando sobre o caso lá do Bar Bacará, né? Que foi uma coisa realmente, uma monstruosidade feita com o jovem, me fale o nome do menino agora, que foi agredido. De Paula, né? De Paula. Menino de 21 anos de idade, universitário, né? Era aluno aqui da Santa Cecília, da engenharia aqui da universidade. Foi espancado, levado para Santa Casa da Misericórdia, infelizmente, depois de 15 ou 20 dias de internação. O Lucas ficou 21 dias internado. E acabou vindo a óbito. Né? Bom, todos os suspeitos ou denunciados ou indiciados estão todos presos agora. Falta alguém? Na verdade, nós temos 3 presos. 3 presos. O dono do estabelecimento, 2 seguranças. Existe um foragido ainda, que é o chefe da segurança. Tem um foragido. Há um foragido, mas foi pronunciado. Os 4 acabaram de ser pronunciados. Após longo processo, a oitiva de várias testemunhas, de defesa, acusação, o Ministério Público pediu a pronúncia e o juiz deu a pronúncia dos 4. 3 estão presos, como eu acabei de informar, e 1 foragido. Mas vamos aguardar agora que as defesas apresentem, alguns talvez façam isso, recorram da sentença de pronúncia. Né? Então nós vamos aguardar isso. O juiz, o próximo passo é marcar o plenário, marcar o júri, desde que não peçam desaforamento. Explicando para o telespectador, desaforar é pedir que o julgamento ocorra em outra cidade. Isso pode acontecer também. E por que pediriam isso? Por conta do clamor. Fato de grande repercussão, entendo que o tribunal não vai dar. Eu entendo que não vai dar. Muito difícil. Mas mesmo que você leve isso para São Vicente, Bertioga, Praia Grande, o clamor foi muito grande, né? Isso foi veiculado pela imprensa, graças a Deus. E oxalá que não aconteça nunca mais. Poderia ter sido evitado, né? Sim, poderia ter sido evitado se pessoas capacitadas estivessem trabalhando como segurança. E equilibradas, né? Não desequilibradas emocionalmente. Isso, né? O trabalho do segurança é evitar o problema, não criá-lo. Como o policial militar, o guarda municipal, o policial civil, a função dele, princípio, é a segurança, mas é evitar outros problemas. Você vai a uma casa noturna para diversão, você vai lá para brincar, relaxar, se divertir, conhecer pessoas, não para apanhar. E a forma como esse menino apanhou o Lucas, de forma contundente. Covarde. De forma covarde. Tanto é que foi levado a óbito. Ficou 3 semanas internado, fez uma operação muito contundente, muito triste, sofreu, padeceu e após a 3ª semana veio a óbito. E a família sofre até hoje, estão indignados com isso e nós vamos aguardar os próximos acontecimentos. Certamente será marcado o plenário do júri na cidade de Santos. Muito bem, vamos aguardar aí mais informações acompanhando. O Armando está sempre participando conosco, né, trazendo sempre informações desse caso. É claro que existem outros casos escabrosos aí, né, crimes, assassinatos, estupros, enfim. Mas esse foi um crime marcante, foi com um jovem, né, e cometido justamente, como disse o Armando, né, Matheus, por alguém que estava lá para evitar confrontos, evitar problemas, brigas, tumultos, enfim. E se o cara está lá e é equilibrado, não é? Sabe o que está fazendo, claro, mesmo que seja agredido, né? Mesmo que seja agredido por um ou outro rapaz, vai chamar mais um e tal, e vai botar os caras para fora. Como sempre foi nas boates, Nas boates, claro, a gente sempre viu isso. Agora não, partiu para agressão,
Ela tinha o dobro, o triplo do tamanho. Pessoalizou, né? Trouxe para ele o problema, não pode. 2 ou 3 vezes o tamanho do menino. Profissional de luta, né? E acabou destruindo, né? Uma família. Profundamente lamentável, né? E a gente espera a justiça nesse caso também, né? Claro. Com certeza, uma agressão covarde realmente. E chama atenção para quem tem casa noturna, né? E para quem trabalha nesse ramo, ao contratar uma segurança que não contrate segurança clandestina, né? Criou-se até uma lei municipal sobre isso agora, que leva o nome do menino. Estão cadastradas, devidamente cadastradas na Polícia Federal. Essas são as que têm competência para atuar no mercado, né? E o empresário responsável pela casa, ele é solidário, né? Com o que acontece lá dentro, com o que acontece com essas segurança terceirizada contratada. Se ela não está cadastrada, se ela é irregular, se ela é provisória, fica mais difícil de buscar essa reparação. Uma empresa séria, você consegue, pelo menos como proprietário do estabelecimento, buscar essa reparação. Perfeito. Matheus Cury, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Sempre um prazer recebê-lo. Armando, da mesma maneira. Muito obrigado pelo mais uma vez. Santana diariamente conosco. Ponto de vista, você sabe, sempre aqui pela Santa Cecília TV, ao vivo, 1h30. E a nossa reprise você acompanha às 8 da noite. Tchau. Valeu, gente. Obrigado.